Prazer ter todos vocês hoje aqui com a gente. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo trabalhar para desenvolver o ambiente de negócios aqui do Rio de Janeiro. Então, o Instituto é um espaço para discussão e para reunir pessoas de alto nível. Então, todos vocês aqui são muito bem-vindos e a discussão de hoje vai ser de altíssimo nível, eu tenho certeza. E se o Instituto se propõe a desenvolver o ambiente de negócios do Rio de Janeiro, é impossível a gente fazer isso sem discutir o tema que é o tema de hoje. A gente não vai resolver os problemas do Rio de Janeiro se a gente não falar de segurança pública. Então, por isso, é muito importante para a gente esse tema, por isso é muito caro para a gente essa agenda. Então, fico muito feliz pelos nossos parceiros, pelo LEME, Laboratório para Redução de Violência, por trazer os speakers de hoje, para trazer essa oportunidade de discussão de alto nível hoje, e principalmente agradecer a Gabriel por proporcionar a possibilidade da gente fazer esse evento. Então, o Instituto, como uma organização sem fins lucrativos, também tem o caixa curto. Então, é com a iniciativa de pessoas como o Eric da Gabriel, que patrocinou o evento de hoje. Então, tem que agradecer a ele pelo vinho, pela água, pelo mate, pelo gourmet, que a gente consegue fazer esse evento de altíssima qualidade. Então, queria começar convidando o Eric para dar uma palavrinha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, sou o Eric, sou um dos fundadores da Gabriel, CEO da empresa também. Não sei se vocês conhecem a Gabriel, mas é uma empresa que a gente criou aqui no Rio de Janeiro para ajudar a resolver, talvez, infelizmente, um dos maiores problemas que existe aqui no Brasil. A Gabriel existe para ajudar a retomar o direito às ruas para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Isso a gente não faz sozinho, né? Isso é, obviamente, a responsabilidade do Estado e também da sociedade civil. Então, fico muito feliz, né, de ver tanta gente preocupada com o tema, né? Gente inteligente, gente influente, né? Que isso é muito importante. Marco também, do Tom, todo mundo que organizou aqui do Instituto 12. A gente precisa falar disso, né? Eu sempre falo, desde o começo da Gabriel, que a solução para os nossos problemas não vai cair do céu, né? E como a gente vai falar hoje muito de comparação com outras cidades, Nova York também era uma cidade decadente nos anos 70, como muitos de vocês devem saber. E hoje é uma cidade extremamente pujante. As coisas não aconteceram do nada, né? Precisou de muito trabalho, muita coisa orientada a dados. Tem uma frase do Michael Bloomberg, que foi prefeito, que eu gosto muito, tem no In God We Trust, né, da moeda do dólar, e ele falava, In God I Trust, for everyone else, show me the data. Então a Joana vai falar aqui muito hoje de política pública orientada a dados, e nessa seara, né, que nasceu a Gabriel. A Gabriel pegou inspiração de como é que outras cidades do mundo, né, nominalmente na China, Pequim, resolveu o problema de segurança pública, urbano, Londres conseguiu resolver também, para não ficar só no exemplo de um regime autoritário. Um número que eu gosto muito de usar é que São Paulo, Rio de Janeiro, Pequim e Londres têm a mesma quantidade de policial per capita, mais ou menos 20 policiais para cada 1.000 habitantes. Uma diferença gritante entre essas 4 cidades é que enquanto São Paulo e Pequim e Rio de Janeiro têm por volta 1 a 3 câmeras por 1.000 habitantes, Londres tem 60 e Pequim tem 370. Câmera não é a solução para tudo, né, mas é um proxy, é uma aproximação de investimento em inteligência, investimento em tecnologia. Não existe nenhuma sociedade do mundo que consegue colocar uma viatura de polícia em cada esquina, né, por mais rica que a sociedade seja, precisa pegar esses recursos escassos, as pessoas que estão trabalhando aqui para a nossa segurança, e a gente alocar isso da forma mais eficiente o possível. A Joana vai falar um pouco depois do trabalho que ela fez no ISPGEL, foi a primeira mancha criminal que foi feita aqui no Rio de Janeiro, né, de forma sistemática, isso foi em 2015. Essa é uma coisa que me assombrou na época, a primeira vez que eu conversei com ela. Então, Gabriel surgiu com a constatação de que dá para resolver o problema, né? Não é nenhum sonho, né? Não é que a gente está abraçando a árvore, que as coisas vão cair do céu, e, simultaneamente, que já existia um mercado gigantesco aqui no Brasil de segurança privada. As pessoas estavam acostumadas a pagar pela segurança delas. Seja com porteiro, que talvez tenha no prédio de vocês, mas também tem outras coisas indiretas, né? Então, talvez você pegue um Uber, em vez de pegar transporte público ou andar a pé, para voltar 2 quarteirões para casa porque já está à noite, né? Talvez você tenha um seguro celular no seu celular. Então, todos esses são custos indiretos que a gente tem de segurança. E a gente estava acostumado a pagar para dentro, né? Tornar meu condomínio, minha casa, cada vez mais isolado do resto do mundo. Colocar muro mais alto, colocar cerca elétrica, botar portaria 24 horas. Quem tem dinheiro, comprar carro blindado, botar filho em escola particular, botar em clube, não frequentar espaço público. Isso é péssimo, né, como sociedade. Todo mundo que viaja aqui, quando vai para outros lugares, acha lindo. Paris, maravilhoso, andava a pé, um monte de café. Por que a gente não tem a mesma coisa aqui? Né? Dá para mudar.
E, novamente, falando do caso de Nova York era uma cidade decadente na década de 70, hoje é uma cidade pujante. Várias outras cidades que vão ser mencionadas aqui hoje, Medellín, São Salvador, são cidades que conseguiram se recuperar. Tem jeito, precisa de muito trabalho, de muita gente séria, envolvimento da sociedade civil. E a Gabriel hoje tem muito orgulho, né, graças aos 5 mil clientes que a gente tem entre Rio, São Paulo e Niterói. A gente tem hoje 14 mil câmeras inteligentes voltadas para a rua. A gente sempre instala elas em espaço privado, apesar do que talvez vocês viram no noticiário recentemente. A gente instala ela em espaço privado, voltada para a rua, e a gente consegue fazer uma rede de inteligência que ajuda o Estado a operar da melhor forma possível. Hoje, para vocês terem ideia de resultado prático, são 9 mil ocorrências criminais que a gente conseguiu ajudar a Polícia Civil dos estados de São Paulo e do Rio. Hoje, um boletim de ocorrência que é compartilhado com a Gabriel tem 5 vezes mais chance de ser resolvido do que um boletim de ocorrência normal. E a gente consegue fazer isso porque tem a câmera, a gente consegue entender a dinâmica de chegada dos criminosos, o flagrante, para onde que eles foram depois, garantir a cadeia de custódia, que os dados são entregados para a polícia e que a pessoa, depois, né, o promotor público ou a vítima possa levar isso a cabo e a pessoa fique presa, pague pelo que ela fez. Foram mais de 500 pessoas indiciadas, suspeitos indiciados, com evidências que a Gabriel forneceu gratuitamente para a Polícia Civil dos 2 estados. 9 pessoas também inocentadas de crimes que elas não cometeram, número que a gente tem muito orgulho, e 11 pessoas desaparecidas, reencontradas com as famílias dela. Do outro lado, a gente tem hoje também capacidade de pegar a placa de veículos, né, e a gente faz isso, tudo isso é compartilhado automaticamente com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e muito em breve com a do Estado de São Paulo. Hoje a gente gera 500 mil placas, a gente detecta 500 mil placas únicas todos os dias, passa isso automaticamente e gratuitamente para a polícia daqui do Estado do Rio. Existe um programa chamado 190 integrado. E aí, eu sempre gosto de falar, tem muita gente séria, muita gente boa. Eu não sei se ele está aqui hoje, Major Fernandes, da Polícia Militar do Rio, faz um trabalho excepcional. E aí você vê a diferença que faz um servidor público comprometido dentro de várias pessoas ali, o trabalho de várias pessoas para fazer o negócio fazer diferença. Hoje, toda vez que um carro roubado passa na frente de uma câmera da Gabriel, a polícia é avisada na hora. São 140 alertas que a gente gera por dia, já ajudou a recuperar 84 veículos, desde que a gente começou a contabilizar no final do ano passado, 2 veículos por semana sendo recuperados. E a gente fala isso muita questão de comunicar isso, né? Porque às vezes a gente fica num lado cínico de que isso aqui não tem jeito, isso aqui é mudar para Portugal, mudar para Miami, já escutei hoje, inclusive. Cara, tem jeito, né? Dá para mudar, não é fácil, vai demorar para caramba, vai precisar de muito trabalho, muito suor, mas que bom que a gente tem gente comprometida, que à noite vocês podiam estar em casa com a família de vocês, estão aqui porque vocês estão preocupados com esse tema da mesma forma que a gente. Então, queria agradecer demais, né, ter esse debate inteligente, esse nível aqui de pessoas, e parabenizar todo mundo do Instituto 12 novamente aí pela organização. Obrigado, pessoal. Boa, obrigado, Eric. Nós somos a Gabriel e nós temos uma missão: tornar ruas, bairros e cidades lugares transparentes e inteligentes. Para todas as pessoas, a qualquer hora, em qualquer lugar. Para que você possa se sentir protegido nas ruas, criamos o Camaleão. Nosso par de câmeras inteligentes é capaz de enxergar tudo o que acontece à sua volta a partir do muro do seu prédio. Juntos, eles formam a nossa área de proteção, construindo uma grande rede de inteligência urbana. Com tecnologia de ponta, nossos Camaleões 2 são capazes de identificar veículos envolvidos em ocorrências, alertar as autoridades imediatamente e ajudar a prevenir crimes. Tudo isso sem você perceber. Afinal, segurança é ter a tranquilidade de saber que tem alguém olhando por você. A inteligência gerada pela nossa rede permite a compreensão de toda a dinâmica criminal, mesmo se a ação envolver várias ruas, veículos ou autores. E sabe qual é a melhor parte? A sua instalação é simples e rápida, leva apenas 30 minutos. Quem tem Gabriel não se preocupa com nada. Da instalação à manutenção, é tudo com a gente. Protegido da Gabriel tem acesso completo ao aplicativo. Veja as imagens de suas câmeras em tempo real, inclusive o histórico de 14 dias. Com o nosso app, você pode navegar pelo mapa da área de proteção, ver o mapa de alertas,
rastrear seu veículo roubado, acionar a central 24 horas com apenas um clique pelo botão Pedir Ajuda e muito mais. Ao presenciar ocorrências dentro da nossa área de proteção, qualquer pessoa pode acionar a nossa central 24 horas pelo 0800 Gabriel. Com atendimento humanizado, nossa central trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo os protegidos, analisando ocorrências e ajudando a polícia com dados e imagens. Na porta da sua casa ou no bairro vizinho, se tem Gabriel, você pode contar com a gente. Com a Gabriel, você não está somente protegendo a sua casa, está recebendo a proteção de toda a nossa rede e ainda ajudando a construir a área de proteção da sua região. A segurança do seu bairro também depende de você. Seja um protegido da Gabriel e faça parte da nossa área de proteção. Boa, maravilha. Agora, sem mais delongas, queria convidar a Joana, do Leme, nosso parceiro de hoje. Obrigado, Joana. Pode convidar os painelistas. Obrigada. Bem, Carlos e Ben. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Queria convidar a Ben e Carlos, por favor, junte-se a mim. Então, primeira coisa que eu tenho que anunciar é que o Chris Blattman não está aqui conosco hoje, porque ele descobriu às 11 horas da noite de sexta-feira que precisa de um visto para vir para o Brasil. Então, depois de mobilizar muita gente no sábado, não conseguimos emitir o visto dele, mas ele está vindo agora para o Brasil. E, na verdade, está fazendo esse evento com uma série de agendas que a gente vai fazer nas próximas 2 semanas. E ele vai entrar daqui a pouco online com a gente, entre a conexão dele em Houston. Mas, enquanto isso, a gente começa a nossa conversa. Primeiro, eu queria me apresentar e apresentar o Leme. Pode botar aqui, por favor, a apresentação. Então, para quem não me conhece, eu hoje sou cofundadora e diretora do Leme, sou professora também da Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalhei 6 anos em órgãos no governo do Estado do Rio, como presidente do Instituto de Segurança Pública, onde eu assessorava diretamente o secretário de Segurança, e como chefe de pesquisa do Ministério Público do Rio por 2 anos. E desde então, desde 21, eu tenho me dedicado mais a estudos eu faço avaliação de políticas públicas na área de segurança. E desde ano passado, eu, Júlia Guerra e Laura Chavon, que estão aqui comigo, resolvemos fundar o Leme. E a ideia, a inspiração do Leme vem muito da mistura da experiência acadêmica com a gestão pública e o sonho que todo mundo tem de conectar esses 2 mundos. Mas eu acho que aqui o nosso grande diferencial é com saber ter vivido o setor público e entender todos os limites e desafios da gestão pública, mas também ter o background acadêmico para entender aí, pensar como a ciência e o que a gente aprende nos estudos ajuda a pensar sobre esse problema. Pode passar, por favor. E o nosso desafio aqui é que na área de segurança a gente hoje tem poucas instituições da sociedade civil trabalhando com segurança pública e, na nossa avaliação, pouca gente pensando em o que a gente pode fazer, pensando em desenho, implementação e testes de política pública na área de segurança. Essa é uma das áreas de governo que a gente tem menos clareza do que fazer, principalmente quando a gente fala de um problema como que a gente vai discutir aqui hoje. Há coisas que a gente tem muitas evidências no exterior, por exemplo, sobre como aplicar policiamento, como pensar em estratégias policiais, mas quando a gente fala sobre um problema de crime organizado, violento, isso é um problema muito latino-americano, não é só um problema do Rio, e hoje que a gente vai estar aqui justamente discutindo outras cidades, mas esse é um problema que a gente tem cuja solução, eu tenho aqui o Dirceu que sempre me ensinou que eu não posso usar a palavra solução quando a gente fala em segurança pública, porque a gente tem que falar sempre em redução de dano, que solução não existe para esse problema, existe a redução dele e a contenção dele. Mas a ideia do Leme é fazer parcerias entre instituições de governo, secretarias de segurança, instituições policiais, ministérios públicos ou organizações da sociedade civil para pensar o desenho de intervenções, pensar e aplicar e testar
junto com elas sobre como aprimorar e como solucionar, diminuir problemas bastante intensos e duros. Então, esse é um evento, a gente tem, pode passar, por favor, algumas áreas, então a gente atua, né, em todos os ciclos da política pública, mas a nossa lógica é muito de pensar em interação, de identificação do problema, desenho, teste e intervenção, e a gente faz muita avaliação de impacto, seguindo muita lógica da medicina, de pensar sempre em tratamento e controle, pensar não só o que foi tratado, mas qual teria, avaliar programas pensando sempre no contrafactual, no que teria acontecido na ausência dele. Pode passar. Pode passar. A gente hoje tem 5 áreas de atuação, controle de crime organizado e violento, fortalecimento das instituições policiais, ampliação do protagonismo municipal, prevenção e envolvimento criminal de jovens e enfrentamento de violência contra a mulher. A ideia, a gente hoje tem projetos que buscam desenhar e avaliar programas em cada uma dessas áreas. E hoje a gente vai falar muito sobre controle de crime organizado e violento, que, na minha visão, é um problema que a gente não tem muita clareza do problema, na verdade. E muito do que a gente vai ouvir hoje aqui, da experiência que Benjamin e Chris têm de El Salvador, de Medellín, eles têm um projeto muito grande de anos, tem 8 anos já que vocês estão lá, para estudar em detalhes, em muita profundidade, a estrutura criminal de Medellín. A gente, no Brasil, tem uma visão muito romântica do que foi o sucesso de Medellín, né, e o que foi fundamental para reduzir a violência do crime organizado lá. E a gente hoje tem uma grande experiência, né, que tem sido usado como referência de sucesso e na verdade, um dos poucos casos que conseguiu reduzir o crime de forma muito forte, que é o caso de El Salvador, e que tem sido usado para muitos como referências para o caso do Rio. E a gente tem hoje aqui o Carlos Smith Padilha. O Carlos é economista, professor da UC Berkeley, e não é só apenas el-salvadorenho, mas é uma pessoa que estuda também, tem uma série de estudos de crime organizado. E o Benjamin, eu não apresentei, é professor da Universidade de Chicago, residente do Rio de Janeiro, conhecedor do Rio há mais de 20 anos, temporário, apaixonado pelo Rio, uma pessoa que conhece profundamente tanto o caso brasileiro, quanto o caso da Colômbia, quanto, né, as experiências do Brasil, da Colômbia e do México. Né? Então, sem mais, pode passar aqui. A ideia do evento de hoje, o Chris, quando chegar na sua conexão, ele vai entrar aqui. Tá? A ideia é a gente fazer uma conversa informal. Eu vou começar com umas perguntas, mas vou também depois abrir a plateia. Mas a grande motivação de fazer esse evento, e aí eu entro mais no assunto específico, é que quando eu trabalhava na Secretaria de Segurança, o que não falta, e eu acho que é importante a gente ter isso em mente, não é que a gente não faz nada para combater o crime organizado, violento, né? E aqui uma distinção entre eu estou sempre falando violento, quando a gente está falando de grupos armados, né? Eu acho que tem muito crime organizado no Brasil, nem todos eles são altamente violentos, como a gente tem no caso do Rio, e aqui a gente está falando muito do problema dos grupos armados que controlam o território no Rio. E eu via na Secretaria de Segurança muita discussão, assim, fizemos a operação hoje, foi um sucesso, né? Fizemos isso, deu certo. E eu olhava para aquilo e falava, por que vocês acham que foi um sucesso? Né? O que é ser um sucesso nesse caso? E, assim, havia muito pouca análise quantitativa, mas mesmo a ideia do que é dar certo era uma coisa muito... E entrei num momento que foi também a grande... Eu entrei na Secretaria em 2015, onde a gente ainda estava dentro do projeto das UPPs para trabalhar com o secretário Beltrame, que foi o grande... né, que foi um período seguindo um período de grande esperança no Rio, de que, né, a gente ia controlar esse problema, e muito do que foi feito naquela época não foi sustentável. Mas, desde então, eu tenho uma enorme inquietação sobre que problema é esse que a gente entende, que a gente tem, e eu acho que a gente tem muita pouca clareza da estrutura desse problema. E depois eu fui conhecer o trabalho do Benjamin, do Santiago, do Chris, Santiago Tobon não está aqui, do Carlos, que são trabalhos que nos ajudam a pensar muito em profundidade que problema é esse que a gente tem.
E eu acho que a gente pensa muito pouco sobre a estrutura do problema e mais sobre e que a partição é fundamental para a gente entender e pensar quais são as estratégias que a gente tem para lidar com eles, né? Então, eu vou começar aqui perguntando para o Ben. Ben, você... Eu preciso ver a minha colinha aqui. Você passou anos estudando e segue estudando o caso Medellín, Rio de Janeiro. Queria que você contasse para a gente o que você vê de semelhança em todos esses... A gente adora, eu falo que no Rio de Janeiro, a gente adora dizer que o Rio de Janeiro é muito especial, né? Que a gente tem um problema que só aqui tem. Queria que você contasse um pouco para a gente, na sua visão, o que o Rio tem de comum, quais são as outras cidades que se assemelham ao Rio de Janeiro, né, nesse problema que ajudam, cuja experiência nos ajuda a pensar nesse problema, e o que é o grande diferencial do Rio. Então, começaria por aí, antes de... Tá bom. Muito obrigado, Joana, pelo convite. Muito obrigado a Gabriel e aos organizadores. É uma honra estar aqui e estar conversando nesse contexto. Acho muito legal, porque, no geral, a gente está ou apresentando em contextos muito acadêmicos, ou às vezes governamentais, ou junto ao dentro de ministérios ou secretários. Mas essa de poder falar diretamente com a sociedade e a sociedade civil e grupos interessados, afinal de contas, os consumidores da segurança pública, eu acho muito bacana essa iniciativa. Então, muito obrigado pelo convite. O Rio de Janeiro, na minha visão, eu acho que já era mais diferente, já era mais única, porque por muito tempo, por algumas décadas, só o Rio de Janeiro tinha facções. O Comando Vermelho nasceu aqui, já nos anos 80, controlava a maioria das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, já tinha consolidado o varejo de drogas e transformado a periferia do Rio, se podemos chamar assim. E, obviamente, muitas mudanças ao longo dos anos, mas naquelas décadas, Rio realmente era muito diferente. Aí eu viajava para São Paulo no início dos anos 2000 e os próprios chefes de inteligência achavam que o PCC era contida dentro do sistema carcerário. Ninguém entendia que o PCC estava atuando na rua. Ninguém achava que... Eles falam, não, essa coisa de facção, controlar território, essa é coisa do Rio de Janeiro. Agora já sabemos que não. Não só São Paulo, como o país inteiro agora tem facções. E o próprio Comando Vermelho, que antes era bem carioca, bem fluminense, agora é brasileiro. Todo estado, 26 estados têm Comando Vermelho hoje em dia, né? Os chefes lá de Amazonas e Rio Grande do Norte estão aqui na Rocinha, estão aqui morando na Rocinha. Então, já virou um problema. Já o Rio de Janeiro tem muito a ver com outras, tem mais a ver com outras cidades que tinha antes, né? Nem por isso deixa de ser bem diferente também, porque não é dono do Rio de Janeiro indo lá morar em Manaus, são os chefes do comando de lá que vêm para cá morar por alguma razão. Pensando internacionalmente, os paralelos entre Medellín e Rio sempre foram evidentes, assim, geograficamente, porque Medellín também tem morros e encostas com comunidades informais, e essas comunidades são dominadas por grupos de crime organizado, e esses grupos de crime organizado têm um papel de governança, o que eu chamo de governança criminal. Às vezes aqui é chamado de Estado paralelo, mas eu prefiro chamar de governança criminal. Mas esse fenômeno é comum em bairros informais e de baixa renda de Medellín. Vai ter um grupo local que manda não roubar na comunidade, que resolve disputas entre moradores, que aí vai dizer, não, aqui não vai jogar lixo, vai determinar disputas sobre terra, às vezes, ou vivência. E esse grupo também, geralmente, lida com o varejo de drogas e, às vezes, cobra impostos de várias formas, né? Um pouco como a milícia faz aqui, mas também sobre produtos, né? Gás, internet, igual, isso é muito parecido. E essa governança criminal nas duas cidades faz com que esses bairros podem crescer
podem expandir, podem receber pessoas vindo do campo, né, vindo de áreas rurais, e contribuir para a expansão da cidade. A grande maioria da expansão populacional do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, a grande maioria é nas favelas, não é no asfalto. É nas favelas do Rio de Janeiro. E a mesma coisa é verdade em Medellín. A cidade expande porque esses bairros informais conseguem receber gente vindo do campo e a expansão populacional. E se você perguntar a mim, essa governança criminal que esses grupos fazem faz parte dessa expansão, porque as pessoas podem vir, construir uma casa, sair para trabalhar, a casa não vai ser arrombada. Eles têm uma segurança dia a dia que às vezes falta mesmo aqui no asfalto. E essa segurança dia a dia é provenido pelos grupos criminosos. Não que são bonzinhos, não são. Eles estão fazendo isso para a polícia não entrar e mexer com seu tráfico de drogas. Então, até agora, eu acho que tem bastante paralelo. As diferenças, os grupos em Medellín extorsionam, e não é dois tipos de grupos como é aqui. Aqui tem milícia e tem tráfico, e supostamente são diferentes. Tudo bem, agora tem narcomilícia, sei lá, mas... E pelo menos, né, quando as milícias se lançaram, era uma alternativa aos traficantes, às facções. E, de fato, milícia socialmente, politicamente, é diferente que facção. Né? Você não vê nenhum político almoçando com membro do Comando Vermelho, mas com miliciano isso já foi, isso já aconteceu. Então tem alguma diferença ali. Em Medellín é tudo a mesma coisa. Alguns grupos traficam, outros não, mas a cobrança de impostos é mais generalizada, mais misto. E outra grande diferença é Medellín tem uma taxa de homicídio muito baixo, que está quase todo ano tem uma redução. Parece muito mais São Paulo, né? Era muito, muito alto e vem diminuindo desde 2013. E tem sido sustenido, né, essa caída de homicídios. E isso é por uma série de motivos, né? Por isso que Medellín é tomado como êxito internacional, como um modelo, e tem coisas que o governo lá fez, aproveitou da entrada para construir coisas nas comunidades, os famosos teleféricos, bibliotecas e tal. Mas é evidente que isso só não é a causa de todo o êxito, porque também construímos teleféricos no Rio e não resolveu o problema, né? Um forte teleférico só já teria resolvido o problema. Então, tem outras dinâmicas, e essas outras dinâmicas, a meu ver, é atrelado ao jeito que o Estado interage com esses grupos criminosos. E o Estado lá tem incentivado os grupos criminosos a não brigar entre si e a reduzir a violência no pedaço de cada um. Eles dão claros incentivos para isso. E isso faz com que os grupos, de fato, ajudam a pacificar a cidade. Esse é um trade-off, né? Esse é um trade-off muito pesado, porque os grupos se apoderam, por um lado. Mas, por outro lado, estão aí em negociações abertas com o governo. O governo nacional está negociando abertamente com o crime organizado de Medellín, paz total. Estão sentados na mesa. Então, empoderou esses grupos. Por outro lado, Medellín tem uma taxa de homicídio invejável e o Rio não. Então, eu não estou julgando uma ou outra solução, mas se me perguntou o que é diferente, aí é muito diferente. Obrigada. A gente vai voltar nesse ponto. Eu acho que Medellín é muitas vezes tratado como um grande sucesso e é por ter conseguido reduzir níveis de violência armada absurdamente, né? Então, acho que uma das grandes coisas que a gente tem de diferencial no Rio é que o nível de confronto armado no Rio de Janeiro é uma coisa que, de fato, pouco vista em outras cidades. E isso, como a gente vai voltar aqui, se deve muito ao fato, a gente acredita, várias pessoas têm essa hipótese, como se dá com o relacionamento com o Estado, como o Estado enfrenta esses grupos. É importante dizer que, no caso da Colômbia, na verdade, esse processo de paz total que está tendo agora é muito transferência da paz total, da processo de paz com as Farc, que está sendo trazendo para a lógica dos grupos criminais. Mas acho que, quando você fala em incentivar, né, os grupos a serem menos violentos, é um processo muito mais sutil do que parece. Depois eu vou pedir para ele falar aqui um pouquinho. Mas a outra coisa que eu, quando comecei a conversar com eles, eu acho que a gente no Rio tem uma ideia muito forte, a gente usa o termo controle territorial, que é um termo que só se usava no Rio de Janeiro.
e passou cada vez, como o Ben falou, a se usar mais em outras cidades, né? E que eu acho que a gente ainda tem pouca clareza do que é essa lógica do controle territorial. A gente tem discutido muito na equipe do Leme que o grande diferencial do Rio, na verdade, é a restrição de acesso que os grupos promovem, né? Não é um território, não é que eles não estão presentes. A gente, tanto em Medellín quanto em São Paulo, a gente tem grupos criminais muito fortes que controlam vários aspectos da vida social em territórios específicos. O que eles não fazem é restrição de acesso, é controlar quem entra e sai desse território. E esse controle de entra e sai é de civis, né, principalmente, no dia a dia das pessoas, mas é um controle de acesso muito necessário para controlar, visando controlar o inimigo, que pode ser tanto o outro grupo quanto a força policial. E é essa dimensão de restrição de acesso que causa, na verdade, na minha visão, uma camada extra do problema. É onde a gente começa a ter desafios de desenvolvimento econômico muito mais graves e muito mais sérios, e é o que tem permitido que esses grupos tenham um processo de diversificação também econômica para toda a parte do setor legal. E cada vez mais que eu penso no assunto, eu fico pensando que um dos grandes objetos da nossa política pública deveria não acabar com o tráfico de drogas, nem com o controle dos grupos, mas sim com os incentivos deles em restringir o controle de acesso aos territórios. A gente vai voltar a isso, mas eu queria agora passar para o Carlos, que vem de uma cidade, originalmente, que é o único lugar, e a gente sempre se referiu que o tipo de controle de acesso que tem no Rio de Janeiro só tem no Rio de Janeiro. Mas tinha um lugar que tinha um enorme controle de acesso. Se a gente ouve os relatos de El Salvador, são muito similares a relatos do que a gente ouve aqui, não só de controle de estudantes que não podem estudar em certas escolas, estudantes que, né, pessoas que não podem jogar no time adversário, coisas, um nível de interferência na vida social muito forte. E São Salvador virou o exemplo, né, de sucesso recente. E desde 2019, se eu não estou enganada, o presidente Bukele lançou o que ele chama de Plano de Retomada de Controle Territorial. Eu falo que pelo menos o nome está correto. Queria, Carlos, você contasse um pouco para a gente aqui o que é esse plano, o que foi feito e qual é a situação dele. E como era a situação em El Salvador, né? Qual era o contexto antes, o que foi feito e como é que está agora. Joana, obrigado pelo convite. Gente, eu me vou desculpar, eu falo portunhol, português não é minha língua materna, tá? Eu vou conversar corta, mas eu acho que é importante contar a história dos gangues no El Salvador, tá? Os gangues foram originários nos Estados Unidos, em população de salvadorenhos que migraram durante a Guerra Civil do El Salvador, em 1980, 1992, tá? E depois, Estados Unidos, eles formaram os grupos criminosos no Los Angeles, Texas. E o governo estadunidense depois deportou as pessoas no El Salvador. El Salvador está em um processo de recuperação depois da Guerra Civil. Então, tinha muito espaço para que os grupos criminosos pudessem crescer, tá? E, como Ben falou, foi muito fácil para eles controlar territórios na áreas urbanas do país. Em particular, a capital do país, São Salvador, tá? O maior fonte de ingressos para as gangues, que são Mara Salvatrucha, MS, Barrio 18, é a extorsão, que é um cubro os negócios, é gente que mora na comunidade que eles controlam, tá? Então, para eles é muito importante ter acesso, controlar o acesso da gente para cobrar ou entrada e saída das pessoas, tá? Não é muito tráfico de drogas, como é em parte do Rio, também em São Paulo, tá? Então, que é a política pública do governo para responder à crise dos grupos criminosos é duas. Uma é a mão dura, tá? Tem encarcelamento, arrestos massivos, crescimento da população carcerária, que acho que é uma coisa muito importante de falar também, porque fortalece a política penitenciária, fortalece os grupos criminosos e também pactar com os grupos criminosos, tá? A política de mão dura foi feita nos anos 2000, tá? O governo arrestou
milhares de pessoas, e gangues cresceram nas centros penitenciários do país. Tá? Em 2010, temos acho, evento muito trágico na história de El Salvador, onde os grupos criminosos queimaram um ônibus com pessoas adentro. Então, o governo realizou os grupos criminosos têm poder político, porque o transporte público paralisou por 3 dias. Tá? Então, o que o governo começou a fazer? O governo começou a negociar com as gangues. Tá? Então, em 2002, eles fizeram um pacto que, para as gangues diminuir as mortes, os assassinatos de pessoas, gangues tinham melhores coisas nas cárceles para os líderes das gangues. Tá? Obviamente, a gente não gostou disso. A população não vai gostar que o governo faça um pacto com as gangues, então, eventualmente, isso deixou de funcionar. Tá? Em 2015, El Salvador tem uma taxa dos homicídios mais alta do mundo. Acho que foram 105 pessoas por 100 mil pessoas. Tá? Acho que é maior que muitas zonas de guerra. Mas os gangues, eles realizaram que se eles fazem o pacto entre eles podem diminuir os homicídios, ter menos atenção para suas atividades e, ao mesmo tempo, continuar fazendo extorsão da população. Tá? Então, em 2016, eles fizeram um pacto entre eles, entre as gangues MS e Barrio 18, para reduzir novamente o crime. Tá? E de 2016, a taxa de homicídio do país vem caindo. Tá? Em 2019, entra Bukele. Tá? Bukele faz o Plano Controle Territorial, que eu acho que o nome é alusivo a que o governo não tinha controle de todo o espaço do país. Tá? Mas, a minha leitura, o Plano Controle Territorial era um plano midiático. Tá? Tem muitas investigações de jornalistas que descobriram outro pacto entre o governo e os grupos criminosos. Tá? Então, os homicídios estavam abaixo, mas o governo estava dando coisas às gangues na pandemia, nos centros penitenciários, entre outras coisas. Quando as gangues querem mais coisas do governo, o que eles fazem? Eles aumentam os números de homicídios. Tá? As pessoas, os corpos, voltam a ser chips para negociar com o governo. Então, em 2022, eles aumentaram o número de homicídios, que estava uma baixa histórica, 2, 3 homicídios per 100 mil pessoas. Tá? Em um fim de semana, tivemos 80 homicídios, que para El Salvador, um país de 5,5 milhões de pessoas, é muito. Tá? Então, o que o governo faz? O governo faz, vamos fechar os canais de negociação com as gangues e vamos a continuar novamente nossa política de mão dura. Tá? Então, o governo, eu acho que é muito importante entender que as gangues estavam à espera que o governo voltasse à mesa para negociar com eles. Eles não responderam à massiva a repressão do governo. Tá? E o que aconteceu depois? Tá? Que o governo logrou arrestar 80 mil pessoas, acho que 6 meses, que agora El Salvador tem a taxa mais alta de encarcelamento no mundo. Acho que 1.000 pessoas per 100 mil pessoas. Tá? Acho que nos Estados Unidos, que era o líder mundial, tinha uma taxa tão alta de encarcelamento. Tá? E eu quero trazer para a conversa algo muito importante, que para mim o caso do El Salvador é um caso que o fim justifica os meios, porque é muito popular na América Latina. Mas eu acho que a gente também tem que posicionar um pouco sobre isso, tá? Porque acho que qualquer governo pode fazer o que El Salvador, a minha perspectiva, fiz, mas tem um custo muito alto depois no sistema judiciário, dos direitos humanos, entre outras coisas. Eu acho que o Chris já está aqui, mas antes de eu passar para ele, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, que eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente definir aqui a diferença entre pacto, né, criminal. Eu acho que a história de El Salvador, como ele
Carlos falou, ela é marcada por inúmeros momentos onde houve uma negociação deliberada entre o governo e as gangues para diminuir o homicídio. E é importante, o pacto é uma negociação, a gente faz isso, vocês param de fazer, a gente fala e isso gera uma série de benefícios dentro da prisão. Isso é como diria economistas, um equilíbrio absolutamente instável, é muito fácil desviar e causar o caos. Mas existe uma outra coisa que eles identificaram quando eles fizeram um trabalho em Medellín, que, na verdade, é um enorme processo de alinhamento de incentivos e regulação de conflito. Eu acho que falar entre ajustar alguns termos, e para quem é economista, ajuda bastante. E aí eu queria, Ben, que você contasse um pouco o que vocês identificaram, né, quando vocês fizeram a pesquisa de Medellín, de como é a gestão de conflitos em Medellín, envolvendo o sistema prisional, em que medida ela é promovida pelas gangues e em que medida ela é incentivada pelo governo. E o que o governo exatamente, pré-mundo da paz total, que é mais polêmico, mas ao longo dos anos 2000, o que vocês identificaram que ocorreu ali na cidade? É bom esse esclarecimento, eu acho muito importante, porque aqui no Brasil e aqui no Rio, por exemplo, inimigos do UPP, por exemplo, quem não gostava desse projeto chamava de pacto com tráfico, né? Era um jeito de taxar aquilo de corrupto ou, de alguma forma, uma negociação. Enquanto isso, o secretário sempre insiste, não, a gente não negocia com ninguém, não tem negociação, a gente está colocando novas regras do jogo. Eu acho muito válido essa distinção. O Estado ele tem essa capacidade de definir uma política e agir e comunicar regras do jogo. Ele faz isso o tempo todo. A Fazenda faz isso. Se você faz X, Y, Z, você vai cair na malha fina. Ele não está negociando com o sonegador, ele está colocando regras. E você pode obedecer ou não essas regras e sofrer as consequências. De mesma forma, o Estado consegue chegar para as organizações criminosas e dizer, mira, olha só, se a violência ultrapassar essa marca, vão pedir visita íntima dentro do presídio, sei lá. Né? Eles têm esse poder de ditar jogos de regras sem ser uma negociação e muito menos uma coisa corrupta. Porém, tanto em El Salvador e Colômbia, são países que tiveram guerras civis, que terminaram com negociações, né, de paz. Então, eles têm uma experiência que o Brasil não tem, de sentar com o inimigo e ninguém aqui conseguiu ganhar essa guerra, então vamos sentar e negociar uma paz. O Brasil não tem muita essa experiência, então negociação não é uma coisa muito natural aqui. O natural, na minha visão, né, a postura natural do Estado a gente não negocia. Tudo bem, não precisa negociar. Mas nesses países foi mais fácil politicamente vários tipos de comunicação para acertar essas coisas. Não são necessariamente corruptas, muitas vezes são simplesmente, mas muitas vezes são, ou são ocultas, né? Tipo, um partido político em El Salvador fechar com as gangues uma redução de violência, aí já é beirando o corrupto e outras coisas. No caso de Medellín, tiveram, eu posso dizer, uma variedade de coisas, né, que variam entre o Estado ditando novas regras, como falei no caso do Brasil, o Estado tendo conexões e interlocuções com as gangues dentro de um âmbito eu diria meio legítimo, né, porque o Estado colombiano também tem essa experiência de demobilizar soldados da guerra civil. Então, esses processos de demobilização, você tem que pegar os soldados que eram seus inimigos e trazê-los, em tentar achar empregos, em tentar achar onde eles vão morar, integrar na sociedade. Esse trabalho foi fácil de adaptar para alguns grupos criminosos jovens, né, com jovens que trabalham nesses grupos criminosos. Você já está pegando jovens soldados e achando empregos e tendo em comunicação com ele, e demobilizados, eles chamam. Então, não era, às vezes, esses demobilizados eram membros de gangues também. Gangues que tinham sido incorporados às estruturas paramilitares ou guerrilheiras. Então, aqui, o que talvez seja muito louco, né? Imagina a prefeitura dando um emprego para um membro do Comando Vermelho. Muito difícil.
mas lá não era tão louco. Esse moleque fazia parte de um gangue, que esse gangue fazia parte de um exército paramilitar, agora esse exército paramilitar demobilizou, então vamos dar um emprego para esse moleque. Então, esse tipo de contato, ele, assim, não vou dizer que era 100% limpo ou que ninguém achava estranho, mas era muito mais comum. E aí incentivava pais desse jeito, né? Com esses contatos meio tipo capilares entre a prefeitura, às vezes o governo nacional e jovens, através de programas de incentivo de trabalho, outras coisas assim. E, finalmente, tinha uma política, eu diria, uma política de fato, não de jure, em que os prefeitos geralmente comunicava às líderes das organizações criminosas a ideia de que se tiver homicídios no bairro que você controlar, eu vou mandar a polícia, vou mandar mais polícia, eu vou ocupar seus bairros e atrapalhar os seus negócios lá até que se reduza a violência, para punir a violência nesses lugares. Isso foi muito claro, né? E se tivesse, e também às vezes chamavam os chefes, porque tinha esses canais de interlocução para saber o que está acontecendo aí. Às vezes tinha, inclusive, egressos de grupos criminosos, egressos de prisão, em tese recuperados, que entravam no governo de forma como força-tarefa para fazer interlocução com os grupos criminosos. Então, passaram essas mensagens no nível micro e meso da cidade, nos microbairros e nos mesos territórios, que, olha, não vai ser jogo para vocês ficar invadindo um ao outro, é melhor acalmar, esfriar. E esses grupos conseguiram tecer entre eles uma paz. Eu não vejo essa negociação exatamente corrupto. Mas eu vejo politicamente riscada, porque se podia acusar de acabou chamando isso de non governabilidade, ou outros nomes que implicam um pouco alguma coisa corrupta, mas não é necessariamente corrupta. Era uma estratégia para minimizar a violência e funcionou, mas com esse custo de que você tem uma interlocução direta com chefes de grupos criminosos. Obrigada, Ben. Eu acho que uma das coisas muito importantes quando a gente pensa no caso de Medellín é pensar que, na metade dos anos 90, era uma cidade muito marcada por inúmeros confrontos armados, que nem a gente tem aqui, e que isso conseguiu ser reduzido com taxas de homicídio na época do ápice do Pablo Escobar, que chegaram a 400 por 100 mil habitantes, 450 mil. Ela hoje deve ter em torno de 30, nos níveis do Rio de Janeiro, que não é tão alto. E grande parte, essa grande redução da violência armada ajudou a gente a ter essa referência. Ela já resolve uma camada gigantesca do problema. E que eu acho que esse é o enorme desafio que a gente tem no Rio, né? Como a gente faz para que essa lógica de invasões de territórios, desses bondes, como é que é possível que um grupo do Comando Vermelho atravesse a cidade com carro cheio de fuzil para invadir um outro território. E eu acho que não é apenas uma questão de ninguém conseguiu prender esses caras e ir atrás dele, mas é o que a gente, logicamente, como estratégia, pode ter uma regra onde, a partir de quem fizer isso, cruzou uma linha vermelha que vai receber, e é o que os americanos têm uma abordagem que eles chamam de focus deterrence, que foi evoluída para chamar o que eles chamam de pulling levers, que é todas as camadas que você pode acionar a partir do momento que você cruza uma linha. E um pouco do que o Ben está falando é que essa linha em muitas cidades foi traçada como um homicídio, né? Como a morte violenta, onde você falar quem fizer isso vai ter toda a nossa atenção e vai receber. Isso não é necessariamente uma negociação, isso é uma regra de uso da força, é uma regra de uso de aplicação da lei criminal, mas ela exige que você tenha um mínimo de entendimento entre os diferentes atores que comandam a repressão do que é o que não pode, qual é a linha que não pode ser cruzada, e ter um mínimo de coordenação do tipo de aumentar a sanção a partir do momento daquela linha. Isso parece um sonho, na verdade, a gente hoje tem no Brasil o Rio Grande do Sul está fazendo algo nessa linha,
com um programa que chama de dissuasão focada. Eles entenderam a lógica do programa americano e adaptaram para um protocolo brasileiro do que é possível fazer e aplicar uma resposta muito imediata e rápida no momento que você tem um território que ocorreu um homicídio. E lá está associado, a gente ainda está estudando para ver exatamente os detalhes, mas a queda histórica adicional nos locais que teve esse programa parece bastante representativo. Mas uma das coisas mais interessantes é que eles olharam para isso e pensaram, tem duas questões que precisam ser pensadas nisso, que é o que a gente consegue entregar rápido, que é aplicar no dia seguinte, que os criminosos de fato temem, né? E que vai de fato gerar algum incômodo. Não precisa ser... e a gente sempre pensa em transferência para o sistema federal, mas lá eles colocaram como último elemento da lista. O primeiro elemento é saturação policial, mas o segundo, por exemplo, é fazer busca e apreensão no presídio, contando para as pessoas que eles estão lá porque um cara da galeria mandou matar, né? Isso também gera um peer pressure de todo mundo para ele entender que aquilo ele não pode fazer. Que é uma ideia genial, eu nunca teria pensado nisso. E que veio de pessoal do sistema prisional parar e pensar o que realmente incomoda eles. E eu acho que esse caso do Rio Grande do Sul é um lindo caso de que entenderam uma abordagem, foi feita fora, entenderam a lógica, e falaram como é que a gente adapta para o contexto brasileiro, considerando as nossas instituições e o que elas podem fazer. Mas acho que o ponto do bem é um ponto muito de... existe um processo, na verdade, as próprias facções, os próprios grupos, eles têm um processo, um controle dos seus próprios membros muito maior do que o Estado só pode fazer. Então, grande parte da estratégia tem que ser pensar como você alinha os incentivos deles para eles não quererem estar exercendo pelo menos esse nível de violência. O grande desafio que tem nisso, que foi aparentemente que eles contam que Medellín conseguiu fazer isso, é que isso gera um trade-off, que é não incomodar os grupos que não estão violentos, e eles viram firmas bastante pujantes, que é exatamente o que se vê lá fora, em Medellín hoje, assim como o Rio, eles têm um processo de diversificação de atividades criminosas muito expressivo, a partir do controle de território. Lá eles não fazem controle de acesso, mas eles têm também uma série de controles de mercados ilegais dentro de territórios específicos. O Chris está online? Um pouquinho? Quase. Posso só fazer um comentário muito rápido? É importante, na minha visão, é importante... então, quando você olha um caso como Medellín em específico, porque os grupos seguem existindo, o comportamento dos grupos varia ao longo do tempo. Um minuto estão guerreando entre eles, né? Porque eles foram organizados. Medellín parecia São Paulo até 2005, porque tinha um cara que era o dono da cidade inteira. Então tinha só um grupo, basicamente, que nem São Paulo. E os homicídios caíram drasticamente. Esse cara é extraditado, e aí começa a ter uma guerra entre, vamos chamar de facções. Não se chama facções, então vamos chamar. E aí essa guerra entre facções se resolveu depois de alguns anos e meio que fizeram uma paz entre si. E ninguém ganhou essa guerra, mas eles conseguiram depois não guerrear mais. Firmaram um pacto entre eles, não com o governo, e desde então paz entre facções lá. No Brasil, esse pacto entre facções existe, mas é muito raro. Existe, mas já tem notícias desse tipo de pacto entre facções. Não estou falando do pacto com o governo, estou falando das facções entre si resolverem pactar, que nem aconteceu em El Salvador. E passou no Ceará, passa de vez em quando. Agora, supostamente, tinha um pacto nacional entre o Comando Vermelho e o PCC. Outro momento, não tem. Então, isso prova que é possível. No Rio, nunca teve um pacto por muito tempo. E eu acho que isso nos faz perguntar por quê. Por que as facções no Rio estão em guerra entre si e, no caso do Comando Vermelho, em guerra contra o Estado quase constantemente durante 40 anos? Não é só porque eles são crime organizado, porque olhando esses outros casos é evidente que crime organizado sabe muito bem que às vezes guerra não vale a pena, né? Então a gente tem que pensar no contexto e nos efeitos do que está fazendo o Estado aqui, que impulsiona as facções e incentiva as facções a seguir invadindo, tomando, brigando, tiroteio com polícia, enfim, a série de coisas. E não só ver isso como o natural, o estado natural das coisas, senão um produto de ações e práticas do Estado que pode estar incentivando esse tipo de comportamento.
Obrigada, Ben. Eu acho que esse ponto é super importante. Quando eu vi o trabalho que vocês fizeram em Medellín, a coisa que mais me impressionou foi: cadê a polícia? Né? E eu falava, a gente não consegue fazer essa análise que vocês fizeram para Medellín e para o Rio sem pensar no que a polícia faz o tempo todo, porque a polícia é um ator muito ativo no Rio de Janeiro. E eu acho que essa pergunta que o Ben fez é muito importante, não porque a gente necessariamente quer um desejo, mas é como que a gente pode ter um equilíbrio onde em nenhum momento nunca foi interesse de ninguém ficar calmo. Isso eu acho que é uma importância, uma pergunta importante para o caso do Rio. Quê? Só durante a UPP. Hi, Chris. How are you? Are you there? So, I'm here. I'm here in the middle of the airport. I've tried to find the quietest corner of Houston Airport. Okay. So, Chris, we are here together, Ben and Carlos. So, I want to ask you a question. So, you recently released a paper called Criminal Malpractice: Why Cities Can Copy Their Way to Security. And I really like how you explain how different cities in Latin America does have different degrees of criminal organization and structure. And you refer, by doing that, you give the example of several cities in Latin America. And you also use that to say that you need to think on the strategy for each city considering this criminal structure. And by saying that, you say that you explain why El Salvador case is a terrible proposal for most of Latin American cities, because the criminal structure they have in El Salvador is very different from what we find in most of the cities. Can you explain your argument for us, please? And thank you very much for joining us in the middle of a trip. No, I'm sorry for not presenting under better circumstances. El Salvador has one deeply fundamental difference from most cities in Latin America, especially Brazil. And that is they don't have a retail drug market. The gangs are extremely poor, and they rely almost entirely on extortion, which is highly unpopular. And so if you take away the gang, and you take away the extortion, no one who is standing there waiting to receive that, demanding that extortion be paid and demanding those services returned. And of course, with drugs, it's completely different. And so, yes, if you have a city with only extortionists or with a market that has very low demand or highly substitutable demand, then there's potential. And we saw this in the United States with the Italian mob. They were not selling drugs. They were selling lotteries and gambling and prostitution. And when they went away, well, there was legal casinos and state lotteries to replace them. And so when the government took them out, there was no natural demand for criminals to provide those products. And the mistake is for policymakers to forget that drugs are a completely different product. And the demand lasts even if the criminal is arrested. Thank you very much. So I wanna give some moments for the audience to raise questions. Does anyone want to raise a particular question, or should I move on? Desculpa, eu estou falando inglês. Estou que nem uma louca aqui. Eu queria abrir a oportunidade de alguém na plateia fazer perguntas. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta específica ou se a gente deve continuar aqui nos nossos debates. Olá, boa noite. Eu sou Liliane Santos, sou pesquisadora na área da segurança pública, pós-graduanda do INSPER, em urbanismo social e segurança pública. E o INSPER tem investido muito em tentar, de alguma maneira, implicar o poder público
numa perspectiva de implementação, né, dos princípios de urbanismo social, pensando redução dos índices criminais em São Paulo. Alguns programas com sucesso, outros nem tanto assim, mas eu também trabalho na Rede da Maré, que é uma organização da sociedade civil de base comunitária que vem monitorando o contexto de violência armada na Maré nos últimos 10 anos, né? Dentro dessa produção de dados que a Maré vem fazendo, somado a esses esforços que o INSPER vem discutindo, né, e aproveitando que o professor traz também a experiência de Medellín num outro ângulo, tem uma interlocução que é a importância da participação comunitária nos processos de monitoramento desse contexto de violência armada, porque acaba que a população que é impactada nos territórios é que realmente vai, talvez, trazer indicadores importantes que a gente possa se debruçar. Queria saber do professor, do Benjamin, se ele conseguiu observar essa participação ativa na experiência que ele vivenciou lá e qual foi, na visão dele, o impacto que isso teve na tomada de decisão dos governos durante o período da pesquisa dele. Obrigada. Não sei, alguém quer fazer mais uma pergunta para a gente ir respondendo? Acho que você pode. Boa noite, meu nome é Lorena. Eu sou cientista do Estado, especialista em criminalidade e segurança pública. Atualmente trabalho com análise de dados estatísticos numa instituição do terceiro setor no Rio de Janeiro. Diferente do professor, só moro aqui tem 1 ano e 8 meses. Mas, observando e pesquisando sobre, eu queria saber o posicionamento de vocês com relação à mudança da nomenclatura de organizações criminosas para máfias. Eu provoco isso porque eu venho estudando muito. Eu sou de Minas. Em Minas, a gente tem mais ou menos 853 municípios. E a gente está sofrendo muito lá com algumas máfias mexicanas e de outros lugares. E eu percebo que aqui no Rio de Janeiro, a gente também tem essas migrações, tanto estaduais como internacionais, e que, participando de algumas palestras com a segurança pública aqui, já vem se discutindo sobre essa mudança de nomenclatura, de organização para máfia. Eu gostaria de saber se vocês têm essa percepção também. Obrigada. Tem aqui uma pergunta. Bom, boa noite. Meu nome é Bruno Marcondes, eu sou assessor na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que o que deu para tirar de conclusão é que esse problema é muito complexo, né? E ele passa, obviamente, por diversas políticas públicas, a depender do lugar que a gente está lidando. Joana, você acha que publicou um artigo no início desse ano que fala sobre um estudo que foi feito no Meyer, sobre redução da criminalidade de rua. E acho que ele reduz em cerca de 30%. Eu posso estar me enganando com o número. Só que a gente também tem outras perspectivas de, por exemplo, eu também posso estar errando nos números, mas, por exemplo, de menores infratores no Rio de Janeiro, hoje a gente tem por volta de 1.000 vagas, mas cerca de 13.000 menores são presos todo ano. Então, há algo que já não pode nem mais chamar de reincidência, mas de habitualidade criminal. Então, o menor é preso, ele muitas vezes é solto, e isso acontece com adultos também. Então, eu acho que o problema passa, obviamente, também por aumentar o número de presídios no Rio de Janeiro. O que fala também com a situação de El Salvador. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse cenário. Faz aqui, aí a gente responde. Boa noite, eu sou o Arthur, eu sou estudante de doutorado na PUC, aqui do Rio. A minha pergunta é mais sobre as dificuldades políticas de você introduzir uma política ou até um estudo desse em certos países em que o traficante, o infrator, ele é estigmatizado aqui como quase um terrorista, alguém que não se deve negociar. E as diferenças, por exemplo, de implementar uma política como foi feito um acordo em El Salvador, ou a inclusão desses ex-membros de gangues para a prefeitura, só que no mercado de trabalho, e
as dificuldades que isso tem quando você tem uma estigmatização tão grande do infrator, do criminoso, como alguém que é menos do que um ser humano, basicamente. Obrigada. Eu vou começar a responder a parte mais legal sobre a máfia e a organização. Acho que a gente tem um problema hoje no Brasil, que a lei das organizações criminosas ela é muito simples e ela é a única coisa que a gente tem para lidar tanto com traficante barra pesada do Comando Vermelho já promoveu um monte de ataques e um pequeno grupo de assaltantes de carro. E aí eu acho que está se caminhando no governo para essa lógica de classificar como máfia e dizer que a máfia é o nosso grande problema. Eu, particularmente, acho isso um horror, de ficar dando labels, né, etiquetas diferentes para grupos diferentes. E eu vou dar um exemplo de como isso nos levou para um lugar errado aqui no Rio. A gente, na nossa análise do problema do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos, a gente enfatizou sempre a diferença entre milícias e traficantes de drogas. Em 2019, quando a gente estava no Ministério Público, era início do governo Witzel, ele ficava, né, o Witzel ficou muito com a coisa do narcotraficante, ficava quase uma discussão infantil do que era pior, a milícia ou o tráfico de drogas. E a gente começou a discutir e falar assim, a gente não tem que olhar os dois como algo diferente, você tem que enfatizar os elementos comuns dos dois. E os elementos comuns dos dois são que eles usam o território, eles controlam, disputam com o Estado o monopólio da força para controlar territórios e, a partir dele, estabelecer uma série de atividades econômicas de forma exclusionista, né? Tentando evitar que várias empresas, que outros fornecedores estejam ali naquele território. Quando a gente pensa sobre isso, e o que eles podem ter é estratégias diferentes de como se mantém no poder. Mas a essência do poder público, do problema público, é absolutamente a mesma. O negócio da máfia fica uma diferenciação, porque quão longe é a conexão com o Estado. Em termos objetivos, a nossa capacidade de medir isso vai ser muito baixa. E a gente, de novo, está na discussão de qual é o mal menor, qual o mal maior, no caso. E eu acho que a gente tinha que fazer uma discussão, que é mais difícil no Brasil, quais são os comportamentos que eu não aceito de organizações criminosas. Comportamentos esses que poderiam levar a penas mais duras, a processos mais duros. Então, eu vou dar um exemplo. O que são as linhas vermelhas que são intoleráveis no Brasil? Matar agente estatal, tentar entrar em concorrência pública, concorrer, né, formalmente, fazer atentados de disputas territoriais, fazer os bondes armados e tentar invadir território à força, usar armas de alto calibre. Se a gente tem isso, note que cada Estado brasileiro vai ter a prática de cada grupo e o que ele não pode fazer. E se você tiver uma regra de coisas de comportamentos, aí sim você pode dosar a plena. Eu acho isso mais útil do que ficar querendo nomear o nome das organizações. Sobre a participação da sociedade civil, eu acho que a gente tem um problema muito grande no desenho de política pública no Brasil, que a gente não ouve quem é mais afetado pelo problema na hora de desenhar a intervenção. E eu acho que hoje a sociedade civil ainda tenta se posicionar muito no processo. Você precisa nos ouvir na lógica de dar dados e etc. Mas eu acho que o nosso desafio é ouvir a sociedade civil para pensar a intervenção, a pensar o que pode ser feito. E, nesse sentido, se a gente pensar em qualquer política, a gente falou aqui de regulação de conflito, mas não falou de mediação, né? Mediação vai ser necessária em qualquer processo de redução do problema no Rio. Mediação de conversar com as pessoas envolvidas e entender o que é inaceitável, o que eles temem e o que é intolerável. E, por último, eu queria falar sobre os menores infratores. Eu acho que, a questão do MEA, aquele projeto que a gente fez no MEA é muito para falar do crime comum, né? Aqui, muito do que a gente está falando é do crime organizado violento. Na minha opinião, a gente entende ainda muito pouco como os dois são relacionados, né? Minha hipótese é que o crime de rua é muito pouco relacionado com o crime organizado. É claro que ele tem estruturas de mercado para lidar, mas, por exemplo, o roubo de veículo eu acho que é uma coisa que conta bastante com a participação dos grupos. Mas, se a gente não entender essas conexões, fica muito difícil a gente pensar o que pode fazer. E eu acho que cada problema tem a sua intervenção. E, nesse sentido, os menores infratores, ele talvez seja o problema que a gente menos entende, né? O que as pesquisas de outros lugares citam é que, na verdade, as margens que levam uma pessoa a cometer um crime como esse são muito finas. É uma linha... Tem um filme brasileiro que eu adoro, que é A Linha de Passe, do Walter Salles, que ele fala o tempo todo como ele mostra muito essa tensão diária dos jovens ali, do cruzar a linha e não cruzar a linha. E eu acho que essa é a grande...
O que provavelmente acontece é que quando essa linha é cruzada e ele é encarcerado, essa linha ficou muito mais longa, né? E ficou muito mais profunda. E aí é muito trabalho, o Ben tem grande parte do trabalho disso, e aí isso conecta com a gestão do sistema prisional, que eu acho que é um elemento que a gente nunca fala. A gente discute segurança pública sem discutir gestão prisional e política prisional, enquanto a gente não tiver esse elemento linkado. E quando eu falo política prisional, não é construção de presídio, gestão, é pensar muito quais são as regras que a gente aplica nos presídios para as pessoas ficarem mais ou menos tempo. E aqui, só para terminar, uma fala que eu sempre falo, que eu sempre faço, é que assim, é difícil ter uma outra área no governo que seja tão pouco profissional igual a área de segurança, do ponto de vista de uso de dados, de pensar no problema e etc. O problema de menores infratores, a gente não consegue dizer no sistema socioeducativo brasileiro quantas pessoas passaram pelo sistema no ano de 2024. Eu não estou falando, eles trabalham com um número que é o número de passagens, que é entradas e saídas. Eles não conseguem dizer quantas identidades são aquelas. É um dado absolutamente trivial. Simplesmente ninguém se preocupa em saber. Não é prioridade de ninguém saber isso. O que já mostra qual é o nível de profissionalismo. É um simples exemplo que mostra o nível de profissionalismo dessa área. Simplesmente não sabe qual é a reincidência, o tempo médio de prisão de menor infrator, nada disso. Bom, a pergunta sobre a consulta à sociedade, a sociedade civil nas comunidades, não sei se entendi todo o sentido da pergunta, mas eu acho isso fundamental, em vários sentidos. Primeiro porque, sim, o simples fato, ao meu ver, né, eu venho de fora, eu já vivi em muitas cidades, em muitos lugares, e todas as cidades, quase todas as cidades que eu conheço tem varejo de drogas, né? Tem alguém vendendo drogas e alguém consumindo drogas. Quase todas as cidades do mundo tem. Até El Salvador tem, só não gera muito lucro. Eu nunca vi um mercado de varejo de drogas como o do Rio de Janeiro, que conseguiram transformar o mercado de varejo de drogas numa coisa armado nesse nível, guardado com vários homens com fuzis, uma mesa enorme de feira, sabe? E isso não é só porque, assim, isso não nasceu do nada. Isso nasceu de uma repressão ao tráfico que foi empurrando o tráfico para dentro das comunidades e em qual o Comando Velho e as outras facções aproveitou para criar essa barreira armada entre eles e a polícia, que fica de lado de fora e de vez em quando fazendo incursão. Quem fica no meio dessa história são os moradores dessas comunidades, né? Os moradores dessas comunidades que sofrem esse modelo de vender, consumir e combater o varejo as drogas, né? Então, trazer essas vozes para e se houvesse uma coisa parecida acontecendo aqui no Leblon, não duraria um dia, porque a voz da população, que é isso? Isso não pode passar aqui. Polícia entrando com blindado por meio do Delfim Moreira, entrando em prédio, matando cinco pessoas, dizendo que não, esses todos eram traficantes. Isso não ia acontecer. Eu acho que isso não ia durar um dia, porque a população aqui teria uma voz que chegaria ao topo do sistema político, simplesmente impensável. Mas por muitos motivos históricos e coisas que vai muito além do meu entendimento, é factível que isso exista nas periferias e que segue existindo décadas após décadas. Então, uma coisa muito importante para começar a virar, né, o barco, não vai ser de um dia para o outro, não é uma bala de prata, mas uma coisa muito fundamental é que a voz das pessoas mais afetadas, tanto pela violência criminal, tanto pelo jeito que essa violência é combatida pelo Estado, seja ouvido, que essas vozes chegam aos tomadores de decisão, sejam levadas em conta. E também é muito importante para a relação entre os moradores e os grupos que dominam eles. Porque se eu, morador, não tenho ouvido de ninguém no governo, se eu não tenho quem me ouve,
Então eu estou muito mais refém ao grupo armado que controla o território onde eu moro. Se esse grupo sabe que o Estado sim escuta morador, eles vão tratar os moradores de jeito diferente, né? Eles vão ser menos violentos, vão trabalhar mais para ganhar nosso respeito, por bem ou por mal. Você pode dizer que isso é ruim, mas se você, né, nas minhas entrevistas ao longo de 20 anos, eu nunca ouvi membro de grupo criminoso que não enfatizou como é importante ganhar o morador. Como ganhar a lealdade do morador é fundamental. Se os moradores não estão com você, você vai perder. A polícia vai te pegar. Mas se os moradores estão com você, sim, você pode sobreviver e ficar ali. Então, existe essa relação. É uma relação muito louca. Não estou defendendo essa relação, mas é real. Então, isso só funciona porque o morador tem essa capacidade de ter seu voz ouvido. Então, por bem ou por mal, acho fundamental e acho democrático, sabe? Acho que faz parte da aprofundamento e avanço da democracia, na minha visão. Nessa questão sobre ir para voltar, para, sei lá, para arredondar, eu acho que isso também tem a ver com essa questão da demonização do tráfico e os efeitos disso. É muito real o que você falou. O traficante, ele é demonizado não só no Brasil, mas na América Latina todo, de um jeito, ele é muito pior que um insurgente. Lá na Colômbia, durante a época do Pablo Escobar, o governo negociava com grupos marxistas. Imagina, grupos marxistas queriam acabar com o capitalismo. O Pablo Escobar era capitalista, ele era criminal, mas ele era capitalista, né? Mas o Estado falou, não, com o marxista, que também eram terroristas, que eram grupos armados, dominando o território, assassinando gente. Mas com vocês a gente vai negociar, mas Pablo Escobar, não, você é traficante, a gente não negocia com traficante. Então, essa divisão que você está falando existe. Existe, e até hoje, né, existe. Então, ele não só aqui. Ele funciona da seguinte forma. Ele não permite, ele bloqueia todo tipo de negociação formal, aberto. Mas, obviamente, não deixa de ter negociações por baixo do pano ou aquelas tipos de equilíbrios que existiam aqui. É exatamente por isso que Beltrame enfatizou que o PP não é negociação. A gente não negocia. Por quê? Porque são traficantes. A gente não negocia com traficante. Ponto final. E, de alguma forma, ele não teve que negociar. Mas ele elimina aquela possibilidade por bem ou por mal. É só um comentário antes de passar para o Carlos. Eu não acho que a rivalidade perdura. Na verdade, ela foi muito enfatizada nos últimos anos, que é a ideia do cidadão de bem, né? O cidadão de bem é porque existe o cidadão do mal, né? E é a lógica que você quer dividir a sociedade em grupo A e grupo B, tipo bom e tipo mal. E o que toda a literatura mostra, na verdade, que a margem, de novo, entre delinquir ou não, ela é muito fina. Então, não existe essa divisão de classes. Carlos, quer comentar alguma coisa? Uhum. Eu acho que o que Ben falou sobre a relação entre o Estado e o povo é muito importante, mas eu acho que, ao mesmo tempo, também é importante entender a relação entre os grupos criminosos e a população que mora nos territórios que eles controlam, tá? Acho que, como o professor Blattman falou, em El Salvador, as gangues não tinham muito apoio nas comunidades. Ninguém gostava delas, tá? Quando o governo começou a fazer o crackdown, o estado de exceção, foi muito fácil para a gente dizer ele é um membro do grupo criminoso. Então, depois o governo foi detrás dessa pessoa. Tá? Em México, o contrário ocorreu. Tá? Você tem o caso do El Chapo Jr., que é o filho do El Chapo. Ele estava sendo perseguido pelo governo, que é o que as comunidades fazem. Eles protegeram o El Chapo Jr., tá? Porque os grupos de narco no México têm muita inversão nas comunidades. Eles provêm escolas, tem clínicas também para a população. Tá? Você está substituindo o Estado ou a governança criminal. Tá? Então, é muito importante também entender isso.
El Salvador, eu acho que os grupos criminosos não tinham essa relação com a população, então foi muito fácil para o governo dizer: eu vou reclamar esse apoio que a gente tem ou não tem para os grupos criminosos. Tá? So, Chris, are you there? I'm here. So I wanna ask you two questions, two unrelated questions, but I would like to hear your thoughts. One is related to a question that has been raised regarding the involvement of juveniles in criminal gangs. You are a person that have studied young people, what drives criminal engagement in different settings, such as Liberia in Africa and Medellin and other places. So I want you to tell us a little bit what you have learned from that. What are the key motives to join a gang? And what do you find in terms of similarity across places, and what do you find that you would think that would be, and whether there is anything you think would differ across cities? And in particular, what drives the use of violence across these kids, right? Because, and the second thing is that Carlos and you said that extortion was the basis of the criminal gangs in El Salvador. Ben was telling that also in Medellin nowadays, like, extortion rates are super large. And I think this is happening in Rio right now, but we don't have any measures about how extortion are increasing. And my hypothesis that this is the key reason why we are saying nowadays that the problem of violent organized crime has grown a lot. We don't have any statistics that criminal groups have been around Rio for more than 2 decades, but in the last 5 years, we have really this feeling in the city that the problem has grown. And I have one of my hypotheses that it has grown because the type of activities they are exploring, especially extortion levels, have increased a lot. Do you think there is a trend or a tendency across Latin America for groups to engage in this type of activity? And what are the development impacts about this? Thank you. Sure. Well, I'll answer the second question first, and then I'll let you translate, and then we can come back to the first if there's time. Criminal groups diversify. Most criminal groups historically have started with extortion or started with gambling, and then in the 80s and 90s and 2000s, they shifted into retail drugs, and then retail drugs takes over, and everything else is a sideshow. And there are certain places, and I think Rio may be one example, where they typically began with drugs, and they've been diversifying into other products. And I think the answer, and so they're just both examples of product diversification, just almost like any company would seek to do. They have a massive potential labor force in their communities. They have market power, especially because they can use violence and intimidation. And they have immense profits from drugs that need to be invested in something. And so the combination of these things pushes them towards other profitable activities. And I think you've seen this in Rio. My understanding, you've seen this with the drug gangs. You've also seen this with the militias, and a gradual diversification, because it's a natural way to exercise their advantages in violence and to turn their profits in a certain direction. Okay, deixa eu traduzir rapidamente o que ele falou. Ele está dizendo que, historicamente, no mundo, os grupos criminosos começam no negócio de extorsão e jogo ilegal. Depois, nos anos 80 e 90, eles evoluíram para varejo de drogas e alguma distribuição, né? E depois a gente tem um processo de diversificação de produtos.
Ele acredita que esse processo de diversificação é uma tendência em todos os lugares, porque os grupos eles conseguem desenvolver eles têm três coisas. Uma é a força de trabalho, o outro é poder de mercado, que vem, sobretudo, do uso da violência para criar monopólios, né, e acabar com a competição, e um elevado nível de lucro, que vem muito do mercado de drogas, mas que isso leva a esse processo de que você... Então, basicamente, o que a gente está vendo no Rio seria uma tendência, e aí eu acho que a gente também vai ver, isso vai ser mais uma coisa que o Rio vai ensinar para várias cidades do Brasil. So, next question. So youth recruitment. I mean, I think I think it differs on the circumstance. I think what's very clear is as soon as you have highly profitable drug gangs, the answer is money. These are typically the drug gang is the largest firm in the neighborhood, and it's often the most profitable. I can't speak to Rio. I suspect it's true, but I can tell you that was true of Chicago in the 1980s and the 1990s, and that was true of Medellin today. And even people relatively low down the ladder get paid a lot. And so here's maybe the number one thing that people don't appreciate, right? Two things is what I'll emphasize. One is consumer demand for drugs creates firm demand for labor. These gangs are selling drugs to consumers that demand it, and they will always demand labor. So there will always be a supply of people into these organizations at some price. Okay, the number one thing so you can't really change that, but you can change something really important. And what we see in Chicago or other cities and also in Medellin is that for every one child that joins a drug gang, 4 or 5 try out. And they don't work out for the same reason most people don't work out at McDonald's. You know, they don't like the job, or they're lazy, or they don't show up on time, or they take drugs or something. So it's not a very good labor force. And so drug gangs have their choice. The 4 or 5 or 6 or 7 kids that try out and fail then may go on to other lives of crime. They may start to do petty robbery. They may do extortion. They may become thieves and invade your homes. And so unless you affect the quantity of drugs demanded by people, you won't affect the number of kids joining gangs. But if you can reduce the interest in joining gangs, you can take that ratio from 7 or 8 kids for every one person who eventually joins a gang and maybe turn that into 2 or 3 kids. And that's going to have huge effects on other aspects of crime and security and safety, and it'll have effects on those kids' lives. And then if you can also affect demand for drugs, then you can also reduce labor demand. But until you do that, all you can focus on is reducing the number of kids who are trying out and cycling through gangs, and then moving on to other non-drug career lives of crime. Bom, o que ele falou é que basicamente em várias cidades, como é o caso de Medellín, Chicago, é que ele imagina que seja o Rio, na verdade essa viagem ele está vindo para conhecer mais em detalhe o caso do Rio, é que tipicamente o grupo criminoso é a principal firma criminal da comunidade, a mais lucrativa e a principal empregadora. Então é muito difícil concorrer com essa demanda por trabalho. E na verdade é uma oferta enorme de pessoas, né, prontas para se juntar ao grupo, e que um dos pontos dele é que basicamente o que essas firmas criminais demandam é muito menos do que a disposição de pessoas para se juntar a elas. E que na visão dele, para cada um que entra no grupo, 5 gostariam de entrar e não estão, e que eles acabam envolvidos em outros tipos de crime. E ali girando em torno daquilo,
E o que ele sugere é que, na verdade, pensar nessa margem, como reduzir essa margem de pessoas que estão ali na franja, seria um dos pontos de intervenção. Na visão dele, o ideal seria diminuir a demanda por drogas, mas enquanto a gente não faz isso, é preciso pensar em como reduzir esse labor market. Queria só complementar uma coisa aqui. Eu acho que esse é um mundo que a gente esse aqui é um mundo que eu acho que a gente tem muitíssimas coisas para trabalhar com as comunidades e com a sociedade civil. Hoje, quem faz os poucos projetos, os muitos pequenos projetos que existem de prevenir a entrada no crime são ONGs locais nas comunidades. Se a gente pensa o que existe de apoio público para esses lugares, é praticamente nenhum. Isso é visto muito maus olhos, porque ONG no Brasil é considerado o local que político usa para desviar dinheiro e orçamento público, né? Então, qualquer apoio público para ONG no Brasil é considerado uma coisa muito ruim. Mas eu acredito piamente que toda a inovação que virá nessa área de pensar como esses jovens, o que se pode fazer de programas para esses jovens não se juntarem ao crime, virá. Quem pode desenhar esses programas são ONGs, e eu acho que essa é uma margem, inclusive, que o Leme gostaria muito de trabalhar, para entender qual é o tipo de... usar a ciência para entender como atrair e reduzir a inserção desses jovens. Esse é um problema extremamente desafiador, a gente não tem muita solução, mas eu vou dar alguns exemplos do que eu estou falando. Por exemplo, a rede da... ela falou da Rede da Maré, mas a Maré tem hoje o Luta pela Paz, que é um dos programas, uma das ONGs consideradas de maior sucesso no Brasil. Está há 20 anos no território. Eu tive lá no passado, eles simplesmente, eu perguntei, eles tinham na parede o cartaz da visita do Príncipe Charles e dos 3 últimos primeiros ministros ingleses, porque é uma ONG que foi fundada por um britânico. Perguntei para eles, o prefeito já veio aqui? Nunca. O governador já veio aqui? Nunca. O secretário de Segurança já veio aqui? Nunca. O presidente do Brasil. A pessoa mais de alto nível do governo que visitou essa ONG foi um secretário de prefeitura. Né? Esse é um programa que, tipicamente, as pessoas não acreditam que ele funciona. Né? Na verdade, dão dinheiro porque está lá, e aí é bonito, e etc. Mas, provavelmente, um programa desse ele está atuando na margem, né, de tirando muita gente. E uma das propostas que a gente tem agora é fazer uma avaliação experimental com esse grupo para entender justamente como pensar. A outra coisa é que, por exemplo, um dos grandes desafios de pensar nesses grupos é que são grupos, a gente está falando de jovens, né? Fazer programas que jovens se sintam atraídos é uma coisa desafiadora em qualquer contexto. Né? Uma das coisas que eu estava lendo num livro aleatório por causa dos meus filhos era que como você só engaja jovem, a principal coisa que você tem que dar de referência para o jovem é ele participar de algo que os seus amigos vão achar bonito. Né? Isso é uma coisa que, quando você conversa com o pessoal de ONG, é uma das primeiras coisas que eles falam. Um dos grandes desafios, questões de entrar, sempre a questão financeira é muito forte, tá? Mas mesmo quando a questão financeira não é, que eles querem fazer parte de algo que eles sejam importantes. Eu nunca vi nenhum programa que tenta trabalhar, na verdade, para não dizer que tenta trabalhar isso, quem trabalhava com isso era o AfroReg, uma ONG muito forte, que eles falavam ativamente que a coisa que eles fazer parte do álcool, o Júnior falava que você precisava concorrer com os grupos, em que você precisava ser uma coisa muito importante para você querer entrar no AfroReg e não entrar no grupo. Mas eu acho que essas são margens que a gente precisa trabalhar e pensar. E eu posso fazer 2 comentários nesse ponto. Uma coisa interessante na luta pela paz é que eles têm programas que não só visam que o jovem não entra, mas que também visa tirar gente pessoas gerentes de tráfico, pessoas mais altas na hierarquia das facções, dar o equivalente de 2º grau para eles, e para eles tiver alguma saída que não seja igrejas evangélicas, que geralmente é a única, ou a morte, né? São as 2 saídas. Acho isso também interessante, porque essas pessoas podem ser muito influentes. Uma vez que eles saem, eles podem ser atores culturais que podem contar o que é e tirar um pouco a ilusão de que fazer parte do tráfico vai ser maneiro, vai ser um sonho. E o outro comentário rapidinho é que qual foi o último programa que você falou?
o Afro-Reg. E uma coisa fundamental que o tráfico, a gente está aqui falando do tráfico, mas eu diria que as facções oferecem ao jovem é porque ela ou ele deixa de ser só uma pessoa daquele bairro, deixa de ter só o entorno que conhece e fica conectado a uma rede que liga a cidade inteira e hoje em dia liga o país inteiro. Ele talvez nunca vai para outra cidade ou outro estado, mas tem comando vermelho lá. É que nem quando você virou Flamengo e tem flamenguista em toda parte. Ou você vira... ou outras coisas, né? Afro-Reg e outros grupos culturais, eles têm mais poder quando eles têm esse caráter supralocal, que você está fazendo parte de uma coisa que vai além só da sua comunidade e te coloca em contato com pessoas de outras comunidades, talvez até outros estados, ou pelo menos te dá a promessa daquilo, para você sentir parte de uma coisa maior, não só maior num sentido, mas um sentido geográfico mesmo. E eu vou te pedir para você dar um... Só um comentário, também advertência sobre... Eu acho que é muito importante combater o recrutamento, é a palavra, de crianças, os grupos criminosos. Mas o recrutamento também pode mudar. No El Salvador, o que aconteceu no começo foi que as gangues foram muito atrativas para as crianças. Eles eram pessoas deportadas, eles tinham um estilo que muitas crianças gostavam, eles escutavam hip-hop. Isso atraiu muitas pessoas, as gangues. Mas depois, ninguém gostou dos gangues, tá? Extorsão, entre outras coisas. Então, o que os grupos criminosos fizeram? Eles mudaram a coercionar as crianças, ao forçar as crianças na unir nos grupos criminosos, tá? Então eu vou dizer, se você não faz isso para mim, eu vou te matar, tá? Então e começa o processo, tá? Então você tem que entender que é muito importante entender o contexto de como é que os grupos criminosos operam, mas ele também pode mudar sua operação dependendo das respostas do governo, tá? E também da população. A gente está aqui já bateu o tempo que a gente se programou, a ideia é continuar aqui, conversar de forma mais informal. A gente vai ter um coquetel. Eu queria fechar essa fala dizendo que a gente podia ficar aqui horas discutindo isso. Agora, acho que no final que a gente começou a tocar nos pontos mais interessantes, mas o que eu queria dizer é terminar isso aqui com uma mensagem que quem me conhece sabe que eu tenho repetido muito uma frase que é o seguinte, que eu sou otimista na área de segurança pública, não porque o problema é pequeno, mas simplesmente porque eu acho que a gente tentou muito pouco fazer isso direito. Acho que o único caso que a gente teve de tentar lidar com esse problema foi o caso das UPPs, no Rio de Janeiro, que ela foi, eu falo que ela tem o mérito de ter sido a única política que teve o objetivo correto nessa cidade, nesse estado, que é recuperar o monopólio da força do Estado e reduzir a violência letal. Todas as nossas outras prioridades têm sido apreender fuzil, reduzir o tráfico de drogas, acabar com o Comando Vermelho, fazer a prisão dos principais líderes. E a gente está com os objetivos errados desde sempre. Acho que uma das coisas que são zero óbvias hoje no Rio é qual é a nossa prioridade no Rio de Janeiro. A gente amanhã vai estar organizando um workshop fechado com operadores da área de segurança pública. E dos objetivos da discussão é justamente o que seria a prioridade no Rio de Janeiro de uma política de segurança. A prioridade precisa, algo que você consegue implementar, quantificar e estabelecer os incentivos do tipo, isso aqui não pode passar e a partir daqui a gente faz isso. Isso parece óbvio, isso não é óbvio, né? Isso é uma resposta muito difícil. Mas, por fim, para dizer que a inspiração do Leme, eu não disse uma coisa importante, nós somos 3 economistas que fundaram o Leme. A inspiração, e a gente trabalha, sobretudo, com economistas e cientistas políticos, que são... Os cientistas políticos têm sido, e os sociólogos, as pessoas que mais estudam esse tema, aqui no Brasil, principalmente a sociologia, mas a gente acredita piamente que falta uma abordagem econômica desse problema. A gente falou hoje aqui muito de firmas, demanda por trabalho, oferta de trabalho, e a nossa ideia é aplicar essa lógica, pensar muito em incentivos,
Mas acima de tudo, mas existe uma outra coisa que os economistas fazem e que é muito importante aqui no Leme. Nós somos marginalistas, né? A gente acredita em melhoras incrementais. Então, não existe bala de prata para lidar com a segurança pública. Isso não vai ser resolvido amanhã. Não acreditem em ninguém que diga que tem a solução para esse problema. Isso é uma agenda de longo prazo, mas que a gente precisa de processos iterativos de entender o problema, desenhar soluções, pilotar, buscar. E essa é a proposta da instituição. E, nesse sentido, aqui, a parceria com a sociedade civil que foi falada, ela é fundamental para a gente entender melhor os problemas e entender o que é possível fazer. E aí eu vou terminar com um ponto que o Ben levantou, que foi conversando, que é a questão de que a gente fala muito sobre entrada, como evitar a entrada do crime, a gente fala pouco como sair do crime. Uma das coisas que eu aprendi conversando com quem opera no terreno e quem faz pesquisa com esse grupo é que, na verdade, as pessoas saem dos grupos muitas vezes. O que é difícil não é sair. As pessoas têm a fascínio de que o Comando Vermelho não vai deixar o jovem sair, o PCC não dá. O pessoal não consegue sustentar a saída por termos financeiros. E isso é muito importante entender essas dimensões para a gente entender também quais são os tipos de intervenção que podem ser feitos e o que a gente precisa fazer para evitar a entrada diferente do que a gente precisa fazer para sustentar a saída, esse tipo de coisa. Muito obrigada. Chris, thank you very much for joining us while you are in the airport. And hope to see you tomorrow. Bye bye. Have a great Okay, flight, thank man. you so much. Muito obrigado.